A ética por si só é um tema extremamente importante no cenário sociopolítico mundial, não só o brasileiro. Mas quando a gente fala sobre ética aplicada dentro de uma profissão, isso é mais importante ainda. Olá, meu nome é Wagner Steffen e hoje eu estou aqui como um simples estudante de psicologia, trazendo para vocês aqui alguns assuntos relacionados com essa profissão que é tão apaixonante para mim. E hoje a gente vai tratar de um dos temas que para mim são essenciais em qualquer profissão, mas foi um dos temas que eu mais gostei de estudar, né? Então, como vocês sabem, né, estamos aqui no segundo semestre de 2021 e eu comecei o curso de psicologia no primeiro semestre e então já fiz todas as matérias e uma das matérias foi ética aplicada à profissão. E olha só, eu já fiz duas faculdades, né? Tanto em engenharia quanto em psicologia, ética foi um assunto do primeiro semestre. Por que isso? A ética, quando a gente vai falar de ética e do seu estudo, né? A ética é uma filosofia que ela estuda a moral, né? Os costumes de uma determinada sociedade, de uma determinada época. A gente começa falando das introduções filosóficas e aí a gente vai falando de ética e moral aplicada às profissões e depois a gente fala de ética e moral aplicada dentro da profissão que a gente está estudando. É extremamente importante que isso ocorra no primeiro semestre. Eu até tenho uma certa crítica, né? Que na minha faculdade, por conta do capitalismo, óbvio, a gente tem muita gente entrando no segundo semestre, mas para economizar dinheiro, eles fazem um negócio chamado flex, em que essa pessoa vai fazer a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e no momento da formação dela, ela vai fazer o primeiro semestre, lá para o fim do curso. E eu acho estranho se colocar a matéria de ética, uma matéria que tem muitas discussões extremamente importantes no final do curso. Porque hoje, toda a matéria que a gente aprende, por exemplo, a gente está estudando psicologia social esse semestre, a gente está estudando psicologia do desenvolvimento aplicado à criança e tal, a gente já vê com um pouco do viés da ética, um pouco do viés dos nossos direitos e deveres da profissão de psicólogo, né? Mas é assim que funciona. Então, a introdução ao assunto, né? Vamos terminar a introdução aqui, é isso. A gente tem a gente está falando hoje da matéria de ética, a gente vai falar exatamente nessa ordem que eu falei, né? Um pouco do que é, como é aplicada a profissão e depois como é aplicado aos psicólogos, mas é extremamente importante que a gente aprenda um pouco de ética e moral, especialmente no desempenhar de uma profissão, qualquer que seja, mas aí eu vou puxar um pouco a sardinha e falar que especialmente nas profissões ligadas à saúde, na qual a responsabilidade tem a ver com a vida, a qualidade de vida ou até a vida em si de uma pessoa. Então vamos lá, o que é ética, né? Que é uma pergunta muito feita aí por estudantes, claro, mas também é uma coisa, quando a gente fala de ética e moral, a gente fala, tá bom, mas o que é ética? Eu falo muito de ética, a pessoa que é ética, ela faz o correto, mas o que é o correto? O que é ética? Mas e a moral e os bons costumes, né? Vamos tentar resolver, didaticamente falando, tá? A ética, ela é a corrente filosófica que estuda as noções de certo e errado de uma determinada sociedade, num determinado tempo. Fazer o bem e o mal depende da época e depende da sociedade onde você está inserido. Porém, questionar se aquela coisa está realmente certa ou está realmente errada é um comportamento ético. Então a ética, ela é responsável por, de maneira bem grosseira, por atualizar as noções morais, né? Então a moral é as noções de certo e errado de uma sociedade numa época. Bom, a moral, ela não é uma só. Então o que é moral aqui no Brasil, de repente pode não ser moral na cidade de Atenas, na Grécia. Ou o que é moral no Brasil pode ter sido moral hoje, o que é moral hoje pode não ser moral, pode não ser considerado moral no Brasil do ano de 1512, tá? De 1690, etc. Então depende um pouco da época e depende um pouco da sociedade em si. Então a ética estuda a moral. A moral existe, ela é influenciada pela sociedade, pela cultura, tem sim uma grande influência da religião, mas não apenas, tá? Mas o comportamento ético, ele vai além do comportamento moral. O comportamento ético é você questionar se a moral está realmente correta ou não, tá certo? Se o bem e o mal ali
ali estabelecidos estão realmente corretos. Então, esse comportamento filosófico é a ética. E deixando bem claro, né, refletir sobre os comportamentos morais com a intenção de fazer, de tomar atitudes universalmente boas é o comportamento ético. Não adianta eu falar assim, tá bom, o cara é ético, ele olha e fala assim, será que quando a minha igreja fala que ser gay é errado, deve ser curado, isso é realmente bom? E aí ele fala, não, deve ser bom mesmo, porque eu não sou gay, então tudo bem. Isso não é um comportamento ético, isso é uma reflexão estúpida, tá? Então, eu sei que eu tô falando de uma coisa muito pessoal minha, mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que ter a intenção de fazer algo que seja universalmente bom e não fazer algo que é moral da época. Então, se a sua igreja fala que ser gay é errado e você concordar, pronto, você está sendo moral naquela pequena sociedade, tá? Outro exemplo que a gente pode dar também, tem um vídeo bem antigo que é do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, e ele está no programa do Jô Soares e o Jô Soares pergunta o que é ética, né? E em resumo, você pode procurar esse vídeo, mas em resumo ele fala que a ética são os valores e preceitos que você usa para responder 3 questões fundamentais. Quero, posso e devo. Então tem coisa que eu quero, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não quero. Então basicamente é quando você tem paz de espírito, quando você tem um comportamento universalmente bom, um comportamento ético, é quando o que você pode é o que você deve e é o que você quer, tá? Então não adianta discutir ética se eu falar de algo que eu não posso fazer. Seria muito ético doar $1 milhão para uma ONG honesta que tenta levar água para os povoados. Tá bom, é muito bom, mas você não pode fazer isso, você não tem $1 milhão para gastar, tá? E aí a gente vai falar de devo, e dentro do universo do que você pode, a gente vai falar, eu devo, eu quero. Se você não quer fazer uma coisa que você deveria fazer, por exemplo, você acha dinheiro na rua, uma carteira com, sei lá, R$500. Você às vezes não quer devolver, mas é o que você deve fazer. E esse deve é um comportamento, é uma coisa muito interna da gente. Aí vai ter vários estudos dizendo que se a pessoa é universalmente boa e corrompida pela sociedade, ou se ela nasce realmente nula e aí ela aprende, ou se ela tem um comportamento ruim e aí a sociedade que impede esse comportamento, né, do que a psicologia vai chamar de ID, né, esse comportamento muito primal, muito eu primeiro, um comportamento egoísta, né, como as crianças são bastante egoístas, né, elas não se importam com muita gente fora delas, é um comportamento que a gente vai ensinando para elas viverem em sociedade. Então, o que você acredita não importa muito, mas o fato é que na vida adulta geralmente você sabe o que você deveria fazer, tá? E aí depende muito do que você quer ou não. Eu não quero devolver, mas eu deveria. E aí o que você faz com isso? Entendeu? Ética não é um assunto leve, tá? Não é um assunto raso. É um assunto muito profundo, é um assunto que vai ter vários tipos de teorias que a gente não vai cobrir aqui hoje, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais introdutório pra gente entender porque eu quero chegar num comportamento ético de um psicólogo mesmo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre ética e moral. Como eu disse, a ética, ela estuda a moral, tá? Então a ética, ela tende a ser o comportamento ético tende a ser normalmente garantidamente não, mas tem uma probabilidade maior de ser um comportamento universalmente bom do que um comportamento simplesmente moral. Vamos falar um pouco de instituição e membro para vocês entenderem. Vamos pegar aqui um deputado corrupto, não importa qual, dentro da instituição que é o legislativo brasileiro. Supondo que o legislativo brasileiro ele é redigido pela Constituição brasileira, que é um documento extremamente ético, que é um documento que leva em consideração as diferenças da população, que leva em consideração, por exemplo, as pessoas mais pobres, as pessoas que são diferentes, as pessoas devem ser respeitadas, não importa a cor de pele, não importa orientação sexual, etc. Supondo isso, nós temos o legislativo brasileiro, a instituição do legislativo brasileiro como uma instituição muito ética, que tem membros que são apenas morais. Um membro, um deputado corrupto que, por exemplo, vote a favor da abertura de igrejas no meio da pandemia, ele está sendo moral.
ele está sendo moralmente correto com o grupo dele, porque os interesses do grupo dele são a abertura da igreja, a concessão de não ter impostos para igrejas, a concessão de de perdoar dívidas de igreja. E naquele grupo da igreja dele, vamos falar da religião desse, que eu não estou citando qual é, mas nesse grupo de religiosos da mesma religião, ele está sendo moral, porque ele está fazendo o que interessa ao grupo. E no grupo dele é correto que eu tenha vantagens políticas que ele vai lá e tenta aprovar. Porém, ele não está sendo moral, porque a sociedade, no meio da pandemia, ela precisa que o máximo de pessoas possível fique em casa. Então, quando eu digo que essa pessoa ela está sendo moral no grupo dela, mas universalmente boa, ela não está sendo. E ela não está seguindo, por exemplo, os artigos da Constituição que falam que a saúde pública deve vir em primeiro lugar. Eu estou falando de uma instituição ética que tem membros que são apenas morais. E sendo morais, eles deixam de ser éticos, porque eles não fazem as coisas universalmente boas. Eles fazem apenas coisas que são morais nos grupos deles. Tem vários exemplos que eu posso dar, mas não vamos falar. Agora vamos pegar um exemplo oposto. Nós temos uma instituição que é muito moral, que ela tem as próprias regras e que ela tem os próprios jeitos, tem os próprios rituais. Igreja Católica. Eu vou citar a Igreja Católica para vocês entenderem melhor. A Igreja Católica, ela não é uma instituição ética, no sentido de que ela não tem como preceito principal buscar o que é universalmente bom, e sim buscar o que está escrito em determinadas partes de determinado livro que dizem como as pessoas devem se comportar. Não importa se isso faz bem ou mal para elas. Então é uma instituição que ela está fechada dentro dos preceitos dela. Dentro dessa instituição, existem padres que fazem missas inclusivas para pessoas LGBT. Existem padres que inclusive fazem rituais de casamento, né, o ritual religioso do casamento católico, para esse tipo de pessoas dessa comunidade como eu. Existem sim padres, né, membros dessa instituição moral, que têm um comportamento extremamente ético, que na cabeça deles o ritual do casamento deve estar disponível para todos, sem distinção de orientação sexual. Isso é um comportamento ético, porque ele está buscando mais do que o comportamento moral daquela comunidade que ele está envolvido, que é a da Igreja Católica. Então, existem pessoas éticas, muito éticas, dentro de instituições que são apenas morais. E existem pessoas somente morais dentro de instituições éticas. Então, acho que esse exemplo deu para vocês entenderem um pouquinho melhor a diferença entre moral e ética. Vamos falar um pouco de temporalidade antes de entrar exatamente no assunto de profissão, né? de comportamentos éticos profissionais, aplicados à profissão. Por quê? Porque tem muita gente que vai falar assim, mas Wagner, você usou o exemplo da religião lá no exemplo da moral e da ética, mas a religião é uma coisa antiga e tal, então será que a ética não está atrapalhando essa religião porque ela vem de outro tempo? A ética em si, ela não é também temporal? Depende muito. Quando eu estou falando de ética, eu estou falando de uma tentativa de ser universalmente bom, de incluir o máximo possível de pessoas dentro da noção de bom ou errado. Então, de certo e errado. Então, se eu digo, por exemplo, né, que todos devem ter acesso ao ritual de casamento, ritual religioso de casamento, não ao casamento civil, a gente não está falando de política nesse sentido, mas eu sou um padre e eu quero que todos tenham, e isso é um comportamento ético que pode ser visto, que pode ter acontecido em qualquer tempo. Então a ética em si, a tentativa ou o questionamento da moral, ele é um pouco atemporal. Ele foi, claro que ele tem raízes, né, nos pensadores gregos ali e até no Oriente, até antes disso, mas a moral ela é temporal. Então os questionamentos eles vão mudar, os questionamentos éticos eles vão ter uma evolução ou ter uma mudança de tempos em tempos, mas o questionamento ético em si, a tentativa que ele faz, a tentativa de questionar, mas será que esse comportamento da sociedade toda, a sociedade toda, por exemplo, um exemplo um pouco mais recente, um pouco mais entendível,
Hoje em dia, eu estou olhando para uma placa que está escrito é proibido fumar. Houve um tempo em que isso era ridículo, porque toda a sociedade fumava onde ela queria, dentro do bar, dentro da casa, dentro do espaço. E não importa se você era tabagista ou não. Você não era tabagista, você tinha que aguentar a pessoa fumando do seu lado, mesmo isso fazendo mal para você, sendo incômodo, etc, 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 etc. Quando o comportamento ético, ele se questiona, ele fala assim, mas será que esse comportamento tão comum e tão trivial, ele é um comportamento bom para todos? Porque quando existe uma pessoa que se incomoda com aquilo, será que não seria bom, pelo menos, criar um espaço para que essa pessoa não precise passar por esse incômodo? E aí foi se evoluindo politicamente, os questionamentos éticos também movem um pouco a política, e aí foi se criando leis para ter. Hoje em dia, se eu não tiver essa plaquinha, é até um exemplo que o Mário Sérgio Cortella usa também em outro vídeo. Ele fala que se não tiver uma plaquinha, a pessoa não vai fumar por padrão, porque foi criado, a sociedade foi evoluindo. E hoje não tem um questionamento ético mais, porque já existe uma coisa que é universalmente boa. Se você quer fumar, você fume, é um direito, é uma questão sua, mas se você fumar perto ou dentro de um local onde as pessoas vão se incomodar, isso não pode mais. Até a moral, o correto moralmente na sociedade brasileira, por exemplo, estava falando especificamente aqui, o correto moralmente na sociedade brasileira é que você não fume num lugar fechado. O correto virou isso, mas não era. Então a moral evoluiu graças ao questionamento ético, mas o questionamento ético em si, de buscar um bem universal e questionar os padrões morais de uma época, de uma sociedade, isso é atemporal, certo? É um pouco difícil, mas acho que dá para entender. Vamos falar de ética profissional, e aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido para falar de ética na psicologia, mas também não tão rápido para você pegar. Quando eu falo de ética na psicologia, é alguma coisa que eu estou vivendo, mas eu já tive outra formação na engenharia. Tem diferenças entre o que é considerado ético para uma profissão ou para outra, até porque tem a questão prática, né? O que um psicólogo faz diferente do que um engenheiro faz. Então não adianta eu falar assim, um psicólogo deve ter cuidado e ter atenção ao analisar um projeto de um prédio, por exemplo. Não precisa, porque o psicólogo não vai analisar um projeto do prédio, ele nem pode assinar um projeto de um prédio. Mas o engenheiro precisa. Não adianta eu falar assim, um engenheiro não pode atender clinicamente um parente, porque ele nunca vai atender clinicamente ninguém, porque ele é um engenheiro, ele não atende clinicamente ninguém, tá? Então existem diferenças, mas olha só, toda profissão regulamentada tem um código de conduta, um código de ética bem certinho, com preceitos que você precisa saber. Mas você fala assim, eu sou advogado há 10 mil anos e eu não sei qual é, mas tem. Se você entrar no site da OAB, tem o código de ética do profissional de justiça, do profissional jurídico, tá? Se você entrar no site do CREA, que é de engenharia, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tem um código de ética para a profissão de engenheiro e arquiteto. Se você entrar no site do CRM, do Conselho Regional de Medicina, vai ter o código de ética do profissional de medicina. Se você entrar, no meu caso, no CF, eu falei CR, enfim, continuar falando CR. Tem o Conselho Regional e tem o Conselho Federal. Os conselhos federais, eles vão montar um documento, que é um código de ética daquele profissional, tá? E aí que está o problema com profissões não regulamentadas. Eu falei no primeiro desafio psicologia, vou deixar o link aqui também, que eu estava saindo da profissão de coaching, eu realmente planejo, a não ser clientes antigos que me peçam isso, eu planejo atender como coach cada vez menos, para atender mais, porque eu quero atender muito, eu quero investir minha vida na psicologia, mas também porque eu sou comparado com muito charlatão. Por que tem muito charlatão na profissão de coach? Por que tem muito curso que não dá em nada? Por que tem muita gente falando coisas meio nada a ver? Tipo, você é o coach quântico da paz mental intangível. Por que existe essas coisas? Porque não tem regulamentação. Não existe o Conselho Federal de Coaches. Não tem uma regulamentação, não tem um código de ética, portanto não é necessário seguir, portanto muita gente que não tem ética segue para esse curso. Tá? É um curso de fácil entrada, não é um curso barato, mas também não é um curso caríssimo. Você pode entrar, faz o curso, aprende umas técnicas, não precisa seguir meio que regra nenhuma.
Ah, vai no meu curso, eu fiz o curso de coach, o meu tinha o código de ética. O meu também. Era um código de ética traduzido do internacional, mas o que eu estou dizendo é que não existe um conselho federal aprovado pela legislação brasileira e tal, tem um negócio no Diário Oficial que montou um código federal dos coaches, não existe isso. Tá? Então, se não existe isso, não tem regulamentação, não tem código de ética, não tem como reclamar das coisas, porque a pessoa pode fazer o que ela quiser. Certo? É difícil falar isso, mas é. Então, o bom do código de ética é que ele regulamenta a profissão minimamente. Minimamente, um engenheiro tem que fazer, pode fazer isso e não pode fazer isso. Certo? Um psicólogo pode fazer isso, não pode fazer isso. Nas determinadas situações tem isso, tem isso. Se um psicólogo quebra um preceito ético do código, ele vai ser punido pelo conselho, entende? Então tem uma regulamentação. Se você for enganado por uma psicóloga, por um psicólogo, você tem onde reclamar, você tem como processar ele com bases legais dentro do código de ética, que sim, ele tem que saber, que sim, toda a faculdade ensina. Tá? Toda a faculdade de psicologia ensina ética, portanto ensina o código de ética do profissional de psicologia. Vamos lá, agora finalmente falar do Código de Ética do Profissional de Psicologia, tá? É o CEPP. Esse código, ele foi a última versão, a versão atual dele, estamos em 2021 aqui nesse vídeo. A versão atual dele foi criada em agosto de 2005, né? No agosto é o mês da psicologia, e ele foi criado em 2005 pelo Conselho Federal de Psicologia. E nele a gente tem E por que é importante um código de ética forte dentro da profissão do psicólogo? Porque nós temos Primeiro, a gente lida com pessoas, então é diferente um pouco da engenharia, que a engenharia vai lidar mais com projetos, né? É diferente um pouco, enfim, é diferente de outras profissões que não lidam, que não tem como foco principal pessoas, como a área da saúde no geral, tá? Primeiro isso. Segundo que, como psicólogos, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a mente das pessoas, a saúde mental delas. Claro que o profissional, por exemplo, o psiquiatra também tem uma responsabilidade e existe um código fortíssimo de exercício da medicina também, mas aqui a gente está lidando com eu vou conversar de determinada forma, eu vou influenciar essa pessoa de determinada forma só pela fala, que se eu influenciar para um lado ou para outro, eu posso causar uma cura, vamos chamar assim, ou um trauma, aprofundar ou criar um novo trauma. Dependendo do se eu aceito, só esse ponto, se eu aceito ou se eu recuso um paciente em determinadas bases, por exemplo, por preconceito, eu posso criar um trauma só nessa ação. Então, o psicólogo, ele lida com pessoas geralmente com elas chegam numa condição muito frágil. Então é muito importante que a gente, o código do profissional de psicologia, ele aborde o máximo possível de situações e o máximo possível de regras, de deveres e enfim, como eu falei, de situações que o psicólogo possa passar e o que ele deve fazer ou não, tá? A gente lida também muito com sigilo profissional, né? Que é um sigilo tão forte quanto um sigilo médico, que você conta para o médico, você conta para o psicólogo, estão pelos mesmos leis do sigilo. A gente só pode falar sobre isso sem ser punido quando for um caso de justiça, e a gente só pode falar o mínimo para o caso. A gente não vai falar tipo assim, aquela pessoa está envolvida nisso, você vai ter que falar sobre ela. Eu não vou falar tudo que você me contou, vou falar só sobre o que pode influenciar sobre aquele caso, entendeu? Então é um código muito importante. Dentro desse código, né, para a gente terminar aqui o vídeo, dentro desse código a gente encontra situações como, por exemplo, o que fazer quando o que fazer e como se portar quando a gente atende crianças e adolescentes, né? Ou o que a gente tem que reportar para os pais, o que a gente não tem que reportar, né? O que é sigilo e o que não é. Quais são as nossas obrigações em termos de relatórios, em termos de acompanhamento, em termos de documentação que a gente precisa produzir nos atendimentos clínicos. E também, claro, que tem todo o código também sobre trabalho de qualidade, preço justo, não preconceito, aceitar um paciente ou encaminhá-lo, nunca abandonar, sabe? Tipo assim, a pessoa chegou lá com problema, você tem um preconceito contra ela e você fala assim, ou você tem uma limitação, né? Você sempre tem que buscar ouvir o paciente para encaminhá-lo. Esse tipo de situação, todas estão envolvidas lá. É um documento muito legal. Se você for estudante ou psicólogo e nunca leu,
leia, não é uma leitura gigantesca não, acho que se não me engano são coisa de 20, 30 páginas, mas é muito importante que você conheça e mais, especialmente se você for um profissional de psicologia e caiu aqui, é uma obrigação sua saber, né? Todos os professores foram bem enfáticos com isso. É uma obrigação ética você saber isso porque você vai ser julgado com base nesse documento. É um documento que é meio que assim, é dado que você leu e que você vai cumprir. Mas eu não sabia. Não tem isso. Você estudou isso na faculdade, você sabia e você vai ser julgado. Mas dá determinada coisa, a gente estudou vários casos, né? Por exemplo, você atende um adolescente e não informa a mãe dele de determinadas coisas. Você vai ser julgado por isso, você pode ser processado, você pode ter sua carteira cassada e você pode ser preso, dependendo, tá? Então, tem que ser lido. Eu acho uma leitura não só leve, mas uma leitura muito esclarecedora. E uma leitura extremamente importante, porque eu vou ser julgado na minha profissão dentro disso. Então, pessoal, era isso que a gente ia falar hoje sobre ética e o exercício da psicologia, né? A gente teve um caminhozinho para chegar, porque é importante falar sobre as origens, sobre a introdução de ética, mas, de qualquer forma, se você está assistindo ou aqui pelo YouTube esse conteúdo, ou ouvindo aí, né, o pessoal que ouve pelo podcast, todas as redes sociais e também o conteúdo do vídeo completo estão na descrição do episódio do vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, deixa um like, deixa uma reação, deixa um comentário, a gente trabalha muito com comentário aqui. Além disso, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no canal aí do podcast, para a gente levar mais conteúdo para você. Recomende esse canal para um amigo, que tal, recomende um vídeo ou o canal em todo. A gente sempre gosta de ser recomendado aí, para a gente crescer um pouquinho mais. Estamos pensando, quem sabe, né? Estamos com 111 inscritos aí no YouTube, 110, quem sabe chegar até uns 150 esse ano, 200, quem sabe, né? Vamos ver aí também. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram ouvindo sobre um assunto tão sério, né? Que é ética nas profissões e ética especificamente na psicologia. Até semana que vem. Tchau, tchau.